Olá! O grupo formado por Sabrina e Ellen, por Tarcísio Tiago e por mim, Vitória Juliana, escolheu o tema Sistema Massa-Mola para aplicação de equações diferenciais de segunda ordem. Antes do problema escolhido, é preciso que relembremos alguns conceitos, como o de equação diferencial, em que a gente sabe que uma equação que contém as derivadas ou diferenciais de uma ou mais funções não conhecidas ou variáveis dependentes em relação a uma ou mais variáveis independentes é chamada de equação diferencial, e isso de acordo com a definição do ZIL em 2016. O termo de a ordem ela é caracterizada pela maior derivada presente na equação diferencial, ou seja, o grau da equação é dado pela maior derivada. A equação diferencial de segunda ordem era dessa forma aqui. O problema de valor inicial da EDO de segunda ordem é dado através dessas condições aqui. Outro tópico importante a ser falado é o de equações lineares homogêneas de segunda ordem com coeficientes constantes. De acordo com o ZIL, na versão de 2017, a gente tem que uma equação dada por esse formato aqui necessita de uma equação auxiliar para poder ser resolvida. A equação auxiliar é dada por essa daqui. Esse m presente na equação auxiliar ele é a raiz dessa função. Mediante o valor de m, existem três casos a serem considerados. O caso 1, em que delta é maior do que zero e as raízes são reais e distintas. Então, a solução é dada por essa forma aqui. No caso 2, delta é igual a zero e as raízes são reais e iguais. Logo, nesse caso aqui, é preciso que a gente aplique a redução de ordem para poder chegar nessa solução geral aqui. No caso 3, em que delta é menor do que zero, são geradas raízes complexas conjugadas, tornando a solução geral dessa forma aqui. No entanto, a gente sabe que, na prática, não é legal trabalhar com essa solução dessa forma aqui. É melhor trabalhar com funções reais, ao invés de exponenciais complexas. Então, através de manipulações algébricas feitas pelo uso da forma de Euler, a gente consegue chegar nessa solução geral aqui, que facilita todo o processo. Falando agora sobre a transformada de Laplace, a gente tem que, segundo a versão do ZIL, que a gente está utilizando como referência nesse trabalho, que se uma função f de t estiver definida para t maior ou igual a zero, tem-se que essa integral imprópria é definida por esse seguinte limite. Para a existência dessa transformada, há duas condições suficientes. A primeira é que f seja contínua ou contínua por partes. A segunda é que f seja de ordem exponencial para t minúsculo maior do que t maiúsculo. A transformada é denotada simbolicamente por essa fórmula aqui, ó. Esse símbolo é o símbolo de Laplace, em que Laplace de f de t é igual a fzão de S. Sobre a transformada inversa, como o próprio nome diz, é só o contrário da anterior. A gente vai ter que fzinho de t é igual ao Laplace, né, de fzão de S. Com relação à transformada das derivadas, a gente tem que se f de t e as suas derivadas, que isso aqui vai mudar de acordo com a ordem da questão, do problema que a gente está resolvendo, forem contínuas no intervalo entre 0 e infinito de ordem exponencial, e se f de ordem n de t for contínua por partes no intervalo entre 0 e infinito, a gente tem que a fórmula Laplace é dada por isso aqui. Então, mediante essa fórmula deduzida já, que a gente já conhece, a gente aplica de acordo com a ordem da função e resolve. Com relação à modelagem matemática do sistema massa-mola, a gente tem que, baseando-se nessa equação de Newton, da segunda lei de Newton, a gente sabe que esse B é uma constante de amortecimento positiva. E o sinal de subtração ele indica que a força de amortecimento atua em direção oposta ao movimento. Quando a gente divide essa equação citada por M,
a gente tem a equação diferencial do movimento amortecido, que é esta aqui. Onde beta, que é essa constante aqui que eu citei, a constante beta sobre m é igual a 2 lambda. E o K é igual, o K sobre m é igual a ômega ao quadrado. Esse K é a constante elástica. Logo, essa equação auxiliar dessa aqui, essa função é essa daqui. A partir da equação auxiliar, a gente encontra que as raízes são dadas por essas fórmulas aqui. Assim como no assunto das constantes, dos coeficientes constantes, a gente tem 3 casos. Nesse caso aqui, no caso 1, esse valor de lambda ao quadrado menos ômega ao quadrado, ele sendo maior do que zero, o sistema é superamortecido, pois esse coeficiente beta, ele é, de certa forma, grande, quando a gente compara ele com a constante de elasticidade, que é K. Dessa forma, para esse caso, a solução é dada por isso aqui. E esses são os possíveis gráficos para este caso. O segundo caso, esse valor, ele é igual a zero, e o sistema é considerado criticamente amortecido, pois qualquer decréscimo na força de amortecimento resulta em um movimento oscilatório, gerando essa equação aqui. Esse gráfico, essa demonstração aqui, essa figura, são dos possíveis gráficos para este caso. Em relação ao terceiro caso, a gente tem que se esse valor de lambda ao quadrado menos ômega ao quadrado for menor do que zero, o sistema é subamortecido. Pois esse coeficiente, nesse caso aqui, ele vai ser pequeno quando a gente comparar ele com a constante de elasticidade. E M e M2 são raízes complexas, assim como na teoria dos coeficientes constantes. Então, depois de passar por determinadas manipulações algébricas, a gente chega nessa solução geral aqui, facilitando a nossa resolução e nossa compreensão da questão, do problema, né? Da problemática envolvida. E este seria um possível gráfico para este tipo de caso. Para exemplificar o uso dos métodos já explicados anteriormente, fizemos o uso do exercício de número 2, proposto na seção 5.2 do livro utilizado para referenciar este trabalho. A equação apresentada pelo livro foi essa aqui, com o seguinte PVI, onde x igual a 0 vai ser igual a menos 2 e x' de 0 vai ser igual a 1. Ao extrair a equação auxiliar, nós obtemos a seguinte equação, onde 16 sobre 32m ao quadrado mais m mais 2 vai ser igual a 0. Aplicando Bhaskara aqui, né, a gente vai obter que nosso delta vai ser igual a menos 3. Jogando o delta na fórmula de Bhaskara, vamos obter as seguintes raízes, onde x1 vai ser igual a menos 1 mais raiz de 3 vezes i, e x2 vai ser igual a menos 1 menos a raiz de 3i. Como o nosso delta ele é menor que zero, a gente vai obter o seguinte caso, onde y vai ser igual ao número de Euler elevado a um alfa x, que multiplica o C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x. Das soluções x1 e x2, a gente obtém que o nosso alfa vai ser igual a menos 1 e o nosso beta vai ser igual a raiz de 3. Pegando os valores de alfa e beta e jogando na equação, nós obtemos que y vai ser igual ao número de Euler elevado a menos t, que vai multiplicar o meu C1 vezes o cosseno da raiz de 3t, mais C2 seno da raiz de 3t. Foi utilizada a derivada da solução para a gente poder aplicar o PVI de x' 0. Quando aplicamos o PVI dado no problema, nós obtemos as constantes C1 igual a menos 2 e C2 igual a menos 1 sobre 3. Resultando na equação geral do movimento citado no problema, de y igual ao número de Euler elevado a t, que vai multiplicar menos 2 cosseno da raiz de 3t menos 1 sobre a raiz de 3 do seno da raiz de 3t. Dando continuidade à resolução da questão, agora a gente vai aplicar a transformada de Laplace.
Nós sabemos que para aplicar a transformada do Laplace em um problema de valor inicial, no caso um PVI, é necessário realizar dois procedimentos. O primeiro, que é aplicar a transformada de Laplace normalmente, e o segundo, que é aplicar a transformada de Laplace inversa. Então, dando continuidade ao primeiro procedimento, a gente tem que, aplicando a transformada inversa na equação, a gente tem isso aqui, e aí a gente vai dividir o procedimento, ficando a transformada Laplace do primeiro termo, do segundo e do terceiro, e a transformada do Laplace depois da igualdade também. Tirando as constantes de todos os membros que tem e colocando para fora da transformada, a gente tem que... E aí, após isso, a gente apenas vai aplicar a transformada de Laplace em cada termo. Aplicando, então, a transformada de Laplace no termo de uma derivada segunda, tendo esse resultado aqui, e também aplicando a transformada de Laplace na derivada primeira tendo esse segundo termo aqui, e aplicando também a transformada de Laplace em o termo x, tendo esse resultado aqui também. E a gente sabe que a transformada de Laplace de zero é igual a zero. Após disso, nós vamos substituir os valores de x0 e da derivada primeira de zero também. A gente aplica esses valores, tendo esse resultado aqui também. E após isso, a gente vai aplicar também a distributiva nas equações, ficando este resultado aqui, 16 sobre 32 s quadrado xs mais 32 sobre 32s, menos 16 sobre 32 mais 2 mais s vezes xs mais 2 sx igual a zero. E aí a gente apenas vai colocar em evidência os termos que tem xs, tendo esse resultado aqui e colocando para depois da igualdade os termos que tem os termos que não estão atrelados a xs. Tendo o resultado final de o seguinte: xs igual a menos 2s menos 3 sobre s ao quadrado mais 2s mais 4. Então, a gente encontrou aqui o resultado da transformada do Laplace normalmente, e agora a gente vai fazer a transformada do Laplace inversa. E para isso, é necessário readequar a equação para que ela fique no modelo que tenha em uma equação que já existe na tabela da transformada inversa. E, além disso, é necessário também modificar o polinômio no denominador para que seja mais fácil da gente encontrar uma raiz. Então, com isso, a gente divide esses valores, a gente divide a equação, ficando xs é igual a menos 2 sobre s mais 1 ao quadrado, mais 3, menos 3 sobre s a menos 1 ao quadrado, mais 3. Se a gente destrinchar esse polinômio aqui, ele vai dar exatamente xs ao quadrado mais 2s menos 4. E aí a gente faz a transformada inversa, supondo essas transformadas inversas aqui, que são as transformadas que tem na tabela, que a gente encontra a tabela. Porém, a transformada do seno e do cosseno, que são exatamente essas, a gente vê que é s ao quadrado. E que o que a gente tem é apenas s. Então, é necessário que a gente use mais uma translação, que seria do eixo s. Então, a gente apenas vai aplicar as transformadas e, no caso, separá-las, que no caso vai ficar xt igual a menos 2, a transformada inversa dessa função aqui, menos 3, a transformada inversa dessa função aqui. E aí a gente vai fazer novamente a gente vai novamente reescrever a equação no novo formato da equação inversa, tendo esse resultado aqui. E após isso, a gente vai aplicar agora a translação no eixo S, que é justamente para não ter mais o S e sim o S quadrado, ficando xt igual a menos 2, a transformada inversa de S sobre S ao quadrado mais 3
S tendendo a S mais 1, mais transformada inversa de raiz de 3 mais S ao quadrado mais 3, S tendendo a S mais 1. E finalmente, menos 3 raiz de 3 é transformada inversa de raiz de 3 mais S ao quadrado mais 3, e S tendendo a S mais 1. Após isso, a gente vai justamente aplicar essa transformada inversa aqui e em onde for cabível de aplicar, tendo o resultado final de xt igual a menos E menos 2t a menos 1, cosseno de raiz de 3t mais 2 sobre raiz de 3 a menos 3, sendo de raiz de 3t menos 3 sobre raiz de 3 a menos t, seno de raiz de 3t. Portanto, a gente coloca o a menos t em evidência e tem esse resultado aqui, que é exatamente o resultado da resolução anterior. O movimento descrito pela equação encontrada é o movimento oscilatório, que neste caso o sistema é dito como subamortecido, já que nosso delta ele vai ser menor que zero. Além disso, o coeficiente de amortecimento é pequeno comparado à constante de elasticidade, ou seja, ele será muito forte no início, porém com a resistência da elasticidade diminuirá bastante com o tempo. E ao analisar a equação, percebe-se que a massa do corpo é de 0,50 gramas, onde é anexado uma mola cuja constante é de 2 newton por metro, e o sistema amortecido com uma força de resistência numericamente igual à velocidade instantânea. Bom, caso agradecemos aqui a sua atenção,